Então aqui estamos nós. Hoje é dia 2 de maio, é uma terça-feira. Depois de uma série de 3 feriadões, né? 2 feriadões de sexta e mais um de segunda, que foi ontem. Terminou ontem. Estamos aqui para estudar a lição número 8, de 13 a 20 de junho, de maio. 13 a 20 de maio. Tá bom. O título dessa lição é Jesus nos Escritos de Pedro. Eu já falei, gosto muito do estilo literário de Pedro. Ele é profundo e de facílima compreensão. Gosto muito dele. Então, para estudar Pedro, vamos fazer nossa oração. Santíssimo e bom Pai que está nos céus, por favor, esteja conosco nesse estudo, porque vamos aprender alguma coisa a respeito de Jesus escrito por Pedro, grande amigo de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Agora já são 4 horas e 30 minutos da tarde. Antes das 18 horas, ou antes das 6 horas da tarde, estará escurecendo aqui em Ijuí. Então vou fazer esse vídeo, gravar esse vídeo. E logo mais já vamos editar um pouquinho. E depois então colocar na lição e na internet. O 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Mas este versículo aqui diz muita coisa. Como já falei, preciso prestar muita atenção no estilo literário de Pedro. Dá para aprender muito com ele. Aprende-se muito com pescador, né? Mas aqui, ele já não é só um pescador. Ele é um discípulo. Alguém que fez um curso de universidade, de tempo de universidade, com o maior mestre de todos os tempos, que era nada menos que o Criador do Universo. 3 anos e meio. Gente, eu poderia dizer assim, mas poderíamos dizer assim, 3 anos e meio. O curso de 3 anos e meio é um curso mais ou menos curto, né? Os cursos de tecnologia são 2 anos, né? O curso de administração não é 5 anos. O curso de medicina, só o curso é 6 anos. Aí tem mais 2 anos, ou depende da especialidade, que tem que fazer depois, etc. Às vezes chega num curso só em medicina, o cara chega a estudar 10 anos. Isso se não ficar para trás. E eles, com 3 anos e meio, querem ser o quê? Vamos colocar um ponto aqui que eu acho extremamente importante. 3 anos e meio pode ser pouco, depende do professor. Ou pode ser muita coisa, depende do professor. Eles estudaram com Jesus. Eis a questão. Não era qualquer professor. Era o Criador, o Salvador, o Mestre. Com 3 anos e meio, com esse daí, um mestre desses, eu não sei quantos anos você teria que estudar aqui na Terra com outros mestres. Talvez a vida toda não bastasse. Talvez não, certamente. Então o que nós temos a fazer para nós nos instruirmos, na verdade, é estudar a Bíblia. A Bíblia. Especialmente esses escritos aqui do Novo Testamento. Não vamos desprezar o Antigo Testamento, não, de maneira nenhuma. O Antigo Testamento nos remete ao Novo Testamento e a gente só entende bem o Novo Testamento estudando a Bíblia por completo, né? Então é fascinante isso daqui. Então o que Pedro estava dizendo é que Jesus, vamos explicar isso aqui, tentar explicar. Quem sou eu aqui para explicar uma coisa dessas? Jesus, o Criador, Deus eterno, né, veio a essa terra em forma de ser humano. É sempre bom lembrar que ele nunca deixou de ser Deus enquanto
era ser humano. Me parece que eram duas, no caso, Jesus Deus e Jesus ser humano. Mais ou menos ali separado do outro. Eu não vou aqui criar uma teoria. É o que eu penso, segundo tenho lido. É um pouco complicada essa história. Bom, o fato é que esse Jesus morreu. Então ele não era Deus. Ele era um ser humano. Nasceu aqui como um ser humano. Nasceu em Maria. Não posso, quem sabe dizer, nasceu de Maria. Muito menos de José. E o que se sabe é que ele sentia dor, ele estava envelhecendo, ele podia adoecer, pelo que se saiba nunca adoeceu, mas cansava, né, tinha sentimentos, etc. Era um ser humano. Era um ser humano igual a eu, com uma diferença: nasceu sem pecado. Ele não nasceu igual a Adão. Adão foi... Bom, Adão nem nasceu, mas Adão foi criado sem pecado e em glória. Né? Então é num nível bem superior a nós aqui na Terra. A única diferença entre Adão e Jesus é que Jesus nasceu aqui como nós, pecadores, mortal, não como Adão, antes de pecar, mas nós somos mortais. Porém nasceu igual a nós, sem pecado. É assim que eu entendi até hoje, estudando esses assuntos aí. Pois bem, agora vamos tentar entender um pouquinho isso aqui. Eu vou juntar toda a lição dessa semana aqui, sem domingo, segunda, terça. Sem repartir ela. Imagine o seguinte: eu, ou no caso você, algum de nós, ser Jesus, nessa condição que eu acabei de descrever. Né? E tendo que viver aqui na Terra, desde que nasceu, até completar seus 33 anos e meio, sem nunca ter pecado. Eu creio que ele não tinha propensão ao pecado, porque ele nasceu sem a natureza de pecado. Muito embora tenha herdado a natureza das consequências do pecado, ou seja, ele era mortal, ele ia envelhecer, se não fosse morto, um dia desse ele ia morrer de velho. Ele era igual a nós, em todos os aspectos, menos em ser pecador. Deixa eu me aproximar agora um pouquinho aqui. E a minha responsabilidade, coloca-se no teu lugar, eu vou falar como eu. E você pensa como você, sendo você. A minha responsabilidade aqui seria a seguinte, meu propósito de vida seria o seguinte: salvar a humanidade. E para isso, eu, ser mortal, igual aos outros mortais, teria que viver sem nunca pecar, num ambiente de pecado, num ambiente que é um lixo, num ambiente que quase tudo leva ao pecado, ao erro, à falha. Né? Porque falhar também é pecado. É um pecado não voluntário, não quis fazer isso, mas falhei, pronto, fiz. E tinha que viver assim, sem nunca pecar. Pensa só. É quase inimaginável que alguém tenha conseguido fazer uma coisa dessas. Bom, mas o pior não é isso. O pior de tudo é que essa pessoa, num certo dia, numa sexta-feira à noite, quinta-feira à noite, né? Depois de um jantar com seus amigos, né? Que chama Santa Ceia, né? Eles comeram pão, tomaram vinho, suco de uva, vai para o jardim do Getsemane orar, porque já sabe o que tem pela frente. E ali recebe todos os pecados de todos os seres humanos sobre si. Como se ele fosse o pecador. Não foi, mas como se fosse. Então lá está ele, lá estou eu, com os pecados de bilhões de pessoas. Só hoje vivos existem em torno de 7 bilhões e meio vivos. Agora, ele levou os pecados não só dos vivos de hoje, e sim dos de todos os tempos, desde Adão e Eva até o último, todos seres humanos. Ele tinha que suportar
a sensação de culpa desses pecados, como se ele os tivesse cometido todos, né? Sendo inocente, mas ali sentindo-se culpado, tinha que suportar isso aí tudo, amando todos esses pecadores cujos pecados estavam sobre ele. Sim, porque a lei do governo celeste é amar a todas as pessoas, né? Deriva disso uma consequência, é servir a todas as pessoas. Ele veio aqui servir de diversas maneiras, e uma delas é salvar essas pessoas todas para a vida eterna, né? Isso é um serviço prestado por ele. Tenta imaginar se isso é possível. Tenta. Isso me intriga. Como é que ele conseguiu? Realmente, escutem bem, eu não estou duvidando da história contada na Bíblia. Não, não é isso. Eu fico impressionado como é que ele conseguiu. Essa história é verdadeira. Eu tenho certeza absoluta que ele não pecou e que ele suportou. E venceu. Senão o céu ali, o governo celeste, nem teria aceito ele, a sua intercessão por nós. Isso eu não duvido nem um pouco. Não é essa a questão. A questão que eu fico pensando, mas como é que ele conseguiu? Sendo igual eu. Essa é a questão. Sim, eu sei, tem explicações, tem muitas explicações. Ele orava muito. Andava muito com seu pai, que não é um pai que o gerou, né? É uma expressão carinhosa aqui de Pedro, o pai e o filho. Mas acontece que quando ele foi para o jardim ali, ele se despediu do pai, não é? E se separaram porque quando ele assumiu os pecados, houve separação entre o Deus Pai e ele, o ser humano. Não ele Deus Filho, ele ser humano. Houve separação porque os pecados separam o pecador do Deus Criador, Deus mantenedor, ou do Eterno. E ele foi separado a tal ponto que quando ele estava na cruz, ele disse assim: meu Deus, por que me desamparaste? Sim, desamparou. Por quê? Porque ele estava pecador. Ele não era pecador, ele estava pecador. Ele não era um culpado, ele estava culpado. Assumiu a culpa de todos. Essa é a grande questão que estamos estudando nesta semana aqui, né? Da paixão de Cristo, o sofrimento dele. Paixão é sofrimento, né? Não só o sofrimento dos pecados. Esse foi o pior sofrimento, mas estava ali Satanás. Bom, então vamos continuar com o estudo da nossa lição. Deu um problema na filmadora, até serve de ilustração, né? O filmador estava carregado, lotou, e daí interrompeu a filmagem. E serve de ilustração. Eu vou usar. Se eu, Sigberto Marx, não consegui me dar conta que tinha muitos vídeos dentro da filmadora, da memória da filmadora, como é que eu seria capaz de viver impolutamente como Jesus viveu? Só me explica isso, não é? Que risco sofreu o universo inteiro, não só a humanidade aqui da Terra. Até nós teríamos nada a reclamar se fôssemos extintos aqui, né? Mas o universo inteiro, se Jesus fracassasse, olha o risco em que Satanás meteu Jesus Cristo. Olha só o tamanho do risco, né? Expor a um fracasso o Criador do universo. Felizmente essa história passou. Eu não gosto muito de meditar sobre a morte de Jesus Cristo. Você não vai dizer que é para meditar todos os dias, um tempo sobre isso, uma hora. Mas eu não faço isso. Mas eu gosto de meditar sobre a ressurreição dele. Ah, isso eu gosto. Eu faço muito. Ele ressuscitou. Gosto mais de meditar sobre a ressurreição do que sobre o nascimento dele. Porque quando ele nasceu, teria toda essa coisa pela frente. Essa batalha pela frente. Mas quando ele ressuscitou vencedor. Agora acabou a luta para ele. E acabando a luta para ele, todos agora têm chance, né? Então, quem é um ser humano? Mas Jesus era um ser humano, igual a todos nós. Então, não é fácil pensar sobre isso. Esse é assunto para a eternidade, ainda bem.
que não conclui aqui no estudo dessa lição, né? Nem teria como. Pois bem, então aqui continuando, Jesus ressuscitou, né? E quando ele ressuscitou, nós podemos ler ali em Apocalipse 5, né? Aquela aclamação que teve no céu, né? Ele ressuscitou vencedor, ou seja, não só ele foi morto sem ter uma culpa de todos aqueles pecados que ele carregou, que ele teve que sofrer, nenhum deles foi dele. Porque se tivesse um dele, ele não poderia interceder por ele mesmo, ele já seria um pecador. Pecador interceder por pecador no céu não se aceita, né? Nem poderia, nem aqui na terra devia se aceitar. Como é que um advogado, que também não é ficha limpa, porque quem aqui na terra é ficha limpa? Intercede por outro que cometeu um erro qualquer. Aqui na terra é tudo assim, né? Trapo de imundícia, né? Justiça. Bom, aí ele ressuscitou, foi uma aclamação, por quê? Porque na morte ele morreu e Deus deve ter dito lá nos céus, olha, agora morreu e não pecou. Então faltava uma coisa, ressuscitar, que seria vencer a morte. Que aquela morte de Jesus não foi uma morte qualquer como todos nós morremos. Nós morremos a primeira morte, que a Bíblia chama de sono. Vai um dia desses despertar do sono. Aquela foi a segunda morte, da qual ninguém vai ressuscitar. Menos um, que foi ele, que ressuscitou. Então ele venceu a morte eterna, né? Então essa ressurreição da morte eterna é uma garantia, diz aqui, né, na parte terça-feira, garantia que também nós poderemos ressuscitar e ter de volta a vida eterna. Se tão somente crermos nele, vivermos segundo ele quer que a gente viva, né? Então ele se tornou assim o Salvador da humanidade, o Messias, né? Messias quer dizer ungido, né? Ele não era apenas o rei dos judeus, não, ele nem quis ser rei dos judeus, ele era o Salvador da humanidade. O cachorro latia aqui, né? Vê se tu não vai latir aqui perto. Então, o Filho de Deus vivo, quem se tornou um ser humano, venceu. Isso é uma coisa que eu preciso estudar muito lá no céu para entender melhor, porque é difícil entender. Eu já aceito isso com tanta facilidade, de tanto que foi dito, está escrito na Bíblia, então eu não duvido nem um pouco, mas entender, como que vai entender, né? Pois bem, agora ele está a ponto de retornar. Pedro entendeu claramente quem era Jesus, né? Entendeu que ele e o pai um chamou de pai e o outro chamou de filho. Não que Jesus fosse filho gerado pelo pai. Isso é uma expressão carinhosa, né? Tem muitos já que estão criando aí uma teoria, uma doutrina, etc e tal, que Jesus foi gerado por Deus, em Maria, etc e tal, essas coisas. Não. Ele já existia antes disso. Ele encarnou. Ele já existia desde sempre. Ele é o Criador. Sim, ele é o Criador. Deus, o Pai, criou por meio dele. Vem cá. Aqui esse é meu cachorro. Vocês não estão vendo? Mas é um deles. Vou erguer ele um pouquinho aqui, que está aqui. Pronto para latir. Vem cá. Está aqui ele. Pronto, pode ir. Tu não entende nada igual. Pois bem, quem era ele? Nada menos que o Criador. Que veio aqui, se humilhou a tal ponto de assumir os nossos pecados, de ser cuspido, de ser surrado, de ser massacrado, colocar uma coroa de espinhos sobre ele, sobre a cabeça dele, ser crucificado, nu, de ser humilhado. Que humilhação pior que essa não podia existir, porque não só foi humilhado, mas ele estava pecador ali. Ser separado do Pai, coisa que para ele não era natural, se tornou nosso Salvador. Desculpe, mas eu até nem tenho tantas palavras para explicar essa história aqui que Pedro nos sugere, que a lição nos traz. Fantástico. O fato é o seguinte, deixando as explicações um pouco de lado, o fato é o seguinte.
Ele se tornou Salvador, ele venceu, se tornou Salvador. Satanás já era, né? Só está esperando o dia da sua execução. E nós podemos ter a vida eterna de volta. E felizmente toda a história dos 1260 anos e mais de um século e meio depois disso já passaram. E estamos às vésperas dele retornar, né? E que todos nós sejamos salvos por ele. Esse é o meu grande desejo. Para mim e para vocês todos. Amém. Santíssimo e bom Pai que está nos céus, nós nos entregamos nas Tuas mãos mais uma vez para que nos salves. E que possamos viver com Jesus para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.